Boa tarde. Como é que tá o teu coração? Como é que você tem se sentido nesses últimos dias? Parece que são tantas perguntas que se levantam nessa hora e tanta coisa que a gente não consegue entender. Eu confesso que toda essa situação agora de ter que ficar trancado em casa, sem saber como as coisas estão acontecendo direito, sem saber o que vem pela frente, confesso que tudo isso me lembra muito uma situação de luto. Vários momentos de velório, de funeral, em que talvez você já tenha passado por alguma coisa parecida. E são tantas perguntas que aparecem nessas horas e a gente simplesmente não sabe o que falar. A gente fica perdido no meio dessas situações e para algumas perguntas a gente tem resposta, para algumas mais ou menos, para algumas não. A gente se pergunta o que vai ser da gente nos próximos meses e não sei. Não sei. Não sei o que vai ser de mim, não sei o que vai ser da Carol, não sei o que vai ser da nossa igreja nos próximos meses. A gente se pergunta qual que é o propósito de tudo isso que está acontecendo, por que Deus permitiu uma coisa dessas, e a gente tem algumas hipóteses, a gente consegue pensar em algumas respostas, talvez seja um jeito de Deus fazer a gente aquietar um pouco, talvez seja uma maneira da gente perceber o quão limitados, o quão frágeis nós somos, o quão dependentes nós somos, mas a gente só consegue imaginar algumas coisas. Por outro lado, tem uma pergunta que é exatamente a mesma que a gente costuma se fazer em momentos de luta, em momentos de grande dor. Será que Deus se importa comigo? Será que Ele está vendo o que está acontecendo? Será que Ele consegue sentir comigo toda essa situação? E para essa pergunta a gente tem uma resposta bem clara. E eu quero te convidar a abrir o Salmo 22 para a gente encontrar essa resposta que é tão importante para cada um de nós. É uma resposta que é capaz de preencher o nosso coração e trazer sentido para esses dias, para esse tempo de tanta dúvida, para esse tempo de tanta incerteza. Eu te convido a abrir o Salmo 22 e você vai perceber por que esse Salmo 22 é chamado Salmo da Cruz. É um salmo muito especial e que tem tudo a ver com o nosso dia de hoje. Talvez você se lembra daquele momento de Jesus na cruz que a gente lembra hoje, Sexta-feira Santa, em que Jesus prestes a morrer, ele clama a Deus, Deus meu, por que me abandonaste, por que me desamparaste? A gente se questiona com essa pergunta e a gente olha para o Salmo 22 e ele começa exatamente do mesmo jeito. O Salmo 22 ele foi escrito por Davi e ele pode ser orado por cada um de nós, mas a gente vai perceber ao longo dele que ele foi escrito para Jesus, que tem tanta coisa aqui que se aplica só para o nosso Senhor Jesus. E você vai perceber como isso fica claro também. E aí ele começa então, meu Deus, por que me abandonaste? E ele continua no primeiro versículo, por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? O Salmo 22, essa oração de Jesus, ela começa com esse grito de socorro, com esse grito de um sentimento de abandono. Eu não sei como você está se sentindo, e talvez seja exatamente isso que está se passando no teu coração também. Um abandono, uma solidão. Essa pergunta de Jesus incomoda cada um de nós. E a gente se questiona, puxa vida, até mesmo Jesus foi abandonado. Nem mesmo Jesus conseguia sentir a presença do Pai naquela hora. A gente celebra hoje a Sexta-feira Santa e ela é, antes de tudo, um lembrete daquilo que Jesus passou por nós. Da dor, do sofrimento, das lutas e, acima de tudo, desse abandono. Por ter carregado o nosso pecado, por ter carregado a nossa dor. E aqui a gente já vai perceber um pouco onde que está Deus no meio dessa história toda. Que esse acontecimento de 2000 anos atrás tem tudo a ver com a tua vida, com a minha vida aqui e agora também. Jesus ali no segundo versículo clama ao Pai, todos os dias clama a ti, meu Deus, mas não me respondes. Todas as noites levanta a voz, mas não encontra alívio. E Jesus coloca o clamor dele diante de Deus. E não é por falta de oração que a coisa não acontecia. E percebe que tantas vezes é assim com a gente também. Não é porque a gente está deixando de orar, não é porque a gente está deixando de buscar. Deus, ao contrário, parece que nessas horas o nosso clamor, a nossa oração fica mais intensa ainda. E Deus ainda assim não responde.
E isso parece tão estranho para Jesus, assim como pareceu tão estranho para cada um de nós também. Percebe como ele continua ali no versículo 3. Tu, porém, Deus, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Jesus percebe que os antepassados e o povo de tempos atrás, eles clamaram a Deus, eles confiaram no Pai e foram atendidos, e Deus agiu na vida deles e agiu milagrosamente. Talvez você lembre de histórias de tempos atrás também. Alguns vão lembrar de coisas que aconteceram há décadas passadas. E de como Deus agia, de como a coisa acontecia, e se Deus agiu naquela época, por que ele não age hoje? Percebe que Jesus clama pela presença de Deus e sente essa estranheza porque Deus não estava se manifestando ali. Ao mesmo tempo, ele reconhece quem é o Pai. Ele sabe que a situação é estranha, mas ele sabe que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é aquele que habita no meio dos louvores, ele é aquele que está presente, que está perto, que permanece fiel. E por isso ele consegue colocar no versículo 6: Mas eu sou um verme, e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. É estranho a gente olhar para Jesus e ver ele falando que é um verme. A gente ouve de tantas pessoas agora que questionam Deus, por que ele permite esse sofrimento, por que ele permite que pessoas fiquem doentes, por que ele permite que pessoas fiquem sem emprego, por que Deus não age no meio dessa situação toda. E a gente olha para a maioria dessas pessoas, são as mesmas que em outros momentos, quando parece que está tudo bem, elas seguem a vida delas por conta e decidem seguir o seu próprio caminho. E é tão estranho saber dessas pessoas que questionam a bondade de Deus, questionam por que ele não age, ao mesmo tempo não querem deixar ele agir em outros momentos. Pessoas que se comportam de fato como um verme, que decidiram seguir um caminho de independência, mas na hora do vamos ver, reconhecem que não conseguem sozinhas. Cada um de nós agiu assim também. Quando a Bíblia fala do pecado, mais do que alguma atitude qualquer, mais do que um ato ruim que a gente possa ter cometido, quando a Bíblia fala de pecado, ela fala dessa nossa vontade de seguir o nosso caminho por conta própria. Da gente seguir independente de Deus. De eu poder dizer o que eu quero para a minha própria vida. Isso é pecado para a Bíblia. E cada um de nós escolheu esse caminho. Alguns decidiram voltar atrás, alguns aceitaram a conversão de deixar Deus governar a sua vida de novo. Mas a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas continua como um verme, porque é essa situação que a gente está, longe de Deus. Quando parece que a gente nem humano mais é. E é aqui que entra Jesus. Jesus não pecou como cada um de nós. Ele, desde a infância, decidiu permanecer dependente, confiante no Pai. Mas para se assemelhar a cada um de nós, para estar junto de você e de mim, ele entra nessa condição de verme, não porque ele tem alguma culpa nisso, mas para poder estar perto de cada um de nós. Ele mesmo se reconhece como um verme, não porque ele mereça, não porque seja esse o destino dele, mas porque ele aceitou essa condição para ser carne e osso que nem você e eu, para passar pelas mesmas dores e sofrimentos que a gente passa, para conhecer o nosso coração e poder confortar cada um de nós. Jesus merecia o favor de Deus, ele merecia a bondade do Pai. Ainda assim, ele seguiu por caminho que ele pode se chamar de verme, porque ele sabe que cada um de nós passava por isso também. E ele continua ali, a gente não vai ler o Salmo todo, a gente vai ler alguns versículos dele e perceber como que as palavras de Jesus se encaixam aqui. Olha ali no versículo 9 agora. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre de minha mãe, e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci, desde o ventre de minha mãe, tem sido o meu Deus. E apesar de Jesus se colocar nessa condição de verme, apesar dele se afastar da bondade de Deus nesse momento da cruz, ele ainda assim reconhece, mesmo se sentindo abandonado ali, ele ainda assim reconhece que desde a infância, desde o ventre da mãe, ele estava sendo protegido, cuidado pelo próprio Deus.
Ele sabe que não é um momento de dor que vai definir quem Deus é. Não é um momento de sofrimento que vai dizer se Deus se importa ou não. Ele sabe que a palavra final não vem dessas horas, mas que Deus continua sendo o mesmo e que Deus já agiu tanto e tanto na vida dele. E por isso ele pode confiar, mesmo que ele não sinta na hora esse cuidado. Ele sabe que o Pai está ali. E então, no versículo 11, começa uma nova jornada nesse texto aqui. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Esse salmo a gente consegue dividir ele em 3 partes. A primeira, do versículo 1 até o versículo 10, quando Jesus simplesmente abre o coração dele. Quando Jesus coloca aquilo que ele está sentindo. Por isso ele começa clamando, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Por que eu estou sozinho agora? Mas ele não pede nada. Ele simplesmente abre o coração. E ali do versículo 11 até o versículo 21, Jesus faz o pedido dele. O que ele precisa, afinal? Qual que é a necessidade que ele estava passando? E ele começa ali no versículo 11, não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo, e ninguém mais pode me ajudar. A primeira coisa que Jesus sabia que ele precisava, o primeiro pedido que ele faz ao Pai, não permaneças distante de mim. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que um alívio para aquela dor que ele estava sentindo, que era tão intensa, mais do que qualquer outra coisa, o que Jesus precisava era da presença do Pai. Porque era isso que ia consolar o coração dele. Era isso que ia trazer ânimo novo para ele. Era isso que ia trazer descanso para a alma daquele homem. A gente percebe alguns versículos mais aquilo que Jesus estava passando e tão grande era a dor dele. Olha ali para o versículo 16. Meus inimigos me rodearam como cães, um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Esse talvez seja um dos versículos que a gente mais perceba o porquê desse salmo ter sido escrito para Jesus. Nenhum homem sofreu na carne como Jesus sofreu. Na verdade, esse salmo e esse versículo especialmente, ele lembra muito daquilo que Jó passou. Talvez você se lembre um pouco da história de Jó, que é considerado um grande exemplo de alguém que sofreu e ainda assim se voltou para Deus. E no começo da história de Jó, o relato bíblico diz que Deus permitiu que Jó sofresse, que Jó perdesse tantas coisas. Mas ao mesmo tempo Deus fala para o diabo, pode tocar em qualquer coisa da vida dele, mas não toca na carne dele. Enquanto o diabo não tocasse na carne dele, Jó permanecia fiel a Deus, permanecia confiante mesmo quando todos os outros tinham abandonado. Só que no momento que a pele, que a carne de Jó é tocada, que ele sofre essa dor na própria carne, a gente percebe ao longo do livro de Jó quantas vezes ele tenta abandonar a Deus. Ele não consegue, mas ele questiona. Ele reluta contra a bondade de Deus e questiona por que Deus estava permitindo aquilo. Ele perde a humildade dele, ele perde aquela condição de servo fiel. Jesus não. Jesus teve seus pés e suas mãos perfurados e ainda assim permaneceu fiel. Ainda assim ele reconhecia que o que ele mais precisava era da presença próxima de Deus. Essa é a maior necessidade que cada um de nós tem também, quer a gente perceba ou não. E eu te convido a clamar por essa presença, mais do que em qualquer outro momento. Deixa Deus agir na tua vida, deixa Ele te surpreender, deixa Ele falar contigo, mesmo nas coisas que você não espera, mesmo em situações e momentos que você nem imagina. Olha ali para o versículo 18, e esse é um que me chamou muita atenção. Versículo 18, quando Jesus fala, e a Bíblia relata isso, repartem minhas roupas entre si, e lançam sortes por minha veste. Você talvez lembre da história de que Jesus, depois de ter sido torturado, castigado, e lá na cruz pegam as roupas dele e repartem entre os soldados. E ele tinha uma túnica grande, bela, e eles não querem rasgar ela, então eles tiram a sorte para ver quem fica com ela. E me parece tão estranho esse relato, seja aqui no Salmo, seja na história da crucificação, da cruz, da Sexta-feira Santa. Tanta coisa aconteceu com Jesus.
Ele teve suas pés, suas mãos perfuradas, ficou preso naquela cruz, passando o pior tipo de morte. Tinha sido acabado de ser açoitado e tanta coisa que aquele homem passou, tanta coisa que o nosso Salvador passou. E esse relato de que as roupas dele foram repartidas parece tão pequeno, parece tão pouco perto de todo o resto. Por que está ali afinal? E eu comecei a refletir um pouco nessa história. Eu confesso que tem uma situação que me lembrou muito essa semana, esse acontecimento. Semana passada a gente fez uma campanha de doação de alimentos, de material de higiene aqui em Gaúcha, e fui comprar um pacote de luvas para a gente poder usar na campanha de doação. E chega na farmácia e eu peço aquele pacote de luvas. E a expressão do vendedor, uma expressão tão má, dele cobrando R$60 para um pacote de luvas, quando aquele pacote não valia nem metade daquilo. E mais do que o preço em si, mas ver ele com aquela cara de quem sabia que estava se aproveitando, de quem sabia que estava abusando da necessidade de outros e que na pior hora ele estava querendo tirar lucro em cima de outras pessoas. Isso parece tão pequeno, e não é o dinheiro em si, mas aquela expressão, eu confesso que me deu nojo. Aquela expressão de alguém sabendo que estava se aproveitando. Aí você olha para Jesus naquele momento, diante de toda aquela dor que ele estava passando, e tinha gente se aproveitando da dor dele ainda. Gente que torturou e castigou Jesus e estava lucrando com as vestes dele. Talvez isso não traga nenhuma dor no corpo em si, mas machuca a alma. E eu confesso a raiva que eu senti daquele vendedor e, sinceramente, que Deus cuide dele. Eu não sei o que Deus vai fazer com ele, o que vai acontecer, mas a raiva é grande. E eu não consigo nem imaginar a raiva que Jesus teve naquela hora. Percebe que ele passou por cada uma das nossas dores também. Qualquer dor física que a gente possa sentir, qualquer dor na alma também, no coração, na mente. A gente se questiona se Deus entende o que a gente está passando. E por esse relato a gente olha para Jesus e tem uma resposta muito clara. Sim, Ele sabe. Ele sabe não porque Ele consegue ler o nosso coração, mas Ele sabe porque Ele passou exatamente pela mesma coisa e muito mais. Não importa o tipo de dor, não importa o tipo de dúvida que a gente possa ter. Jesus passou por essas coisas e venceu elas também. Jesus fez dessa sua oração e a gente não sabe se ele de fato orou cada uma dessas palavras. Mas esse era o mesmo salmo que cada judeu recitava quando sabia que estava prestes a morrer. Esse era o salmo de colocar a sua vida diante de Deus, salmo de entrega, de fato, em que vem a dor, em que vem o pedido de ajuda e que ele é encerrado de uma maneira tão interessante. É tão estranho imaginar Jesus clamando lá na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Mas vamos olhar o final desse salmo agora. E você vai perceber que tinha muito mais coisa ali, que a gente nem se dá conta normalmente. Ali dos versículos 19 a 21 termina a nossa segunda parte, esse segundo trecho desse salmo. Ó Senhor, não permaneças distante. És minha força, vem depressa me ajudar. Livra-me da espada e não permitas que esses cães me tirem a vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Jesus aqui faz o seu segundo pedido. O primeiro era que Deus não permanecesse distante. Ele repete isso aqui. Mas agora ele pede especificamente, de maneira bem clara e objetiva: livra-me do mal. Livra-me da boca dos leões, livra da maldade dessas pessoas, da crueldade delas. A nossa primeira necessidade é que Deus permaneça conosco. E tem outras necessidades sim, tem outras situações que a gente precisa de ajuda e a gente pode clamar a Deus. E Jesus fez isso também, e Ele nos convida a fazer também. É nesse momento da cruz ali que a gente percebe de maneira mais intensa o tamanho da maldade humana. O tamanho do amor de Deus por cada um de nós, a ponto de ter dado a própria vida por você e por mim. Mas também o tamanho do mal que habitava naqueles homens.
E a gente pode contar com a ajuda de Deus, a gente pode clamar a Ele. Eu quero te convidar a ser específico na sua oração também, a dizer claramente para Deus o que você está precisando. Que Deus te livre do mal também, que Deus te ajude, que Ele te dê alimento, que Ele supra essa carência, de repente por ver outras pessoas, se você também está trancado em casa. O que você precisa nessa hora? Coloca isso diante do Pai. E aí sim a gente vai poder perceber o final dessa segunda parte, quando Jesus fala, e tu me respondeste. Percebe que virada enorme que tem aqui. Jesus começa falando ao Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Ele clama então que Deus não permaneça distante, porque ele percebe que Deus está ali, ele está presente, ele está ouvindo. E não só ouvindo, mas ele respondeu também. Por isso a gente tem a terceira parte desse salmo, que é a mais bela. Jesus orou isso no seu leito de morte, assim como cada judeu orava também. Quando um judeu sabia que estava prestes a morrer, era esse salmo que ele orava. Porque era a sua entrega a Deus, era realmente entregar a sua vida ao Pai. Começa com um grito de desespero, de desamparo, Deus meu, por que me abandonaste? Mas termina de uma maneira muito mais maravilhosa. Vamos ler junto, do versículo 22 até o final. Proclamarei teu nome aos meus irmãos. No meio de teu povo reunido me louvarei. Louvem o Senhor todos os que o temem. Glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó. Reverenciem-no todos os descendentes de Israel. Pois ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Não lhes deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Eu te louvarei na grande congregação. Cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e se saciarão. Todos que buscam o Senhor o louvarão e terão um coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra celebrem e o adorem. Todos os mortais se prostrem diante dele, todos cuja vida terminará como pó. Nossos filhos também o servirão, as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor, proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo que ele fez. Jesus começa abrindo o seu coração na primeira parte, ele apresenta o seu pedido, a sua necessidade, mas ao final tudo que ele consegue fazer é louvar a Deus. É agradecer por tudo que ele já fez, porque o Senhor respondeu e por tudo que ele fará ainda. Todas as nações vão se reunir para louvar o Pai. Vão se juntar a Jesus nesse louvor tão belo, tão grande. Nem todas as nações se reuniram ainda, mas vai chegar o dia e talvez essa situação toda ajude para isso. Para que todas as nações, todos os povos, todas as raças possam se dobrar os joelhos diante de Deus e reconhecer quão grande, quão maravilhoso Ele é. Ele te convida a fazer parte desse grande povo, dessa grande nação que vai se reunir, dessa grande família de Deus que vai estar junto no final de todas as coisas. Jesus fala do grande banquete que logo vem também, e essa é a nossa esperança no final de todas as coisas. Do dia que ele vai voltar, do dia que ele prometeu para nós um grande banquete. Do dia que não vai ter fim, de uma eternidade de paz, alegria e justiça. Essa é a nossa esperança, é por isso que a gente espera, é por isso que a gente descansa em Deus também. Essa foi a oração de Jesus. Essa oração que ele convida cada um de nós a fazer também. Que a gente não precisa esperar para o nosso leito de morte para isso. A gente nem sabe quando que vai acontecer. Mas percebe que são 3 partes nessa oração aqui. Nem toda oração precisa ser igual, nem todas elas precisam desse jeito. Elas podem ser menores, maiores, ter outras coisas. Lembrar de outras pessoas também. Mas eu quero te convidar a fazer agora. A colocar num papel a tua oração. E eu quero te pedir a colocar essas 3 coisas. Em primeiro lugar, abre teu coração. Fala para Deus como que você está se sentindo nesse momento. Coloque em palavras isso.
Para você mesmo processar isso também, para você poder entregar a Deus como que está teu coração. Em segundo lugar, apresenta teu pedido a Ele. Diz a Ele claramente o que você está precisando. Reconhece a tua necessidade e deixa Deus agir ali. Se é por comida, se é por companhia, se é por qualquer outra coisa. Em terceiro lugar, louva a Deus. Louva pelo que Ele já fez, porque Ele se manifestou tantas vezes na tua vida. Lembra dos grandes feitos dele diante de ti, dos momentos que ele cuidou de ti, que ele te abençoou, que ele te encheu de alegria, dos momentos de dificuldade que ele estava do teu lado. E agradece a Deus, porque ele vai agir também. A gente não sabe quando, mas é um sinal de confiança também. Agradecer pelo que ele ainda vai fazer. Eu quero te convidar a fazer essa oração. Coloca essas 3 coisas e descansa nisso. Deixa Deus cuidar de tudo mais. Que Deus te abençoe nesse dia, que essa Sexta-feira Santa seja um lembrete daquilo que Jesus fez por nós. Que Ele suportou a nossa dor, para provar também que Deus se importa contigo e comigo. E que mesmo que a gente não consiga sentir, mesmo que no nosso coração a gente clame por que Deus nos abandonou, mas que a gente possa saber que Ele está perto sim, que não é o nosso coração quem fala quem Deus é, mas que a gente pode olhar para a palavra, a gente pode olhar para Jesus e pode saber desse Deus amoroso, próximo que a gente tem. Que Ele te abençoe e te guarde. Amém.